Nós nascemos de novo porque nós temos uma nova equação. Nós temos um vetor diferente dentro da gente. Nós temos alguma coisa diferente que, na soma, faz com que a gente seja, a partir daquele momento, filho de Deus. Não é porque a gente fez alguma coisa ou deixou de fazer alguma coisa. Não é nem porque a gente acredita na teologia certa. Deus é tão bom que a gente é capaz de ser salvo crendo teologias erradas. A partir do momento em que a gente nasce de novo, nós nos tornamos para Deus uma criança, um bebê. E Deus não espera que um bebê seja responsável. Quem aqui já teve filho? Levanta a mão. Quem aqui já foi filho? Levanta a mão. Eu vi um alien ali. Entendeu? A gente nasce de novo. Nascer de novo não é um termo. Nascer de novo é uma sequência na criação. Primeiro, Deus criou os céus e a terra, a matéria. A matéria é uma parte só. Isso aqui. Depois, segundo o livro de Gênesis, ele criou os vegetais. Os vegetais têm matéria? Hã? Não? Tem. Vegetal não é vegetal da internet. Vegetalmente. Tem matéria. Eles têm vida. Ok, então duas coisas já. Você tem a matéria, mais a vida, que nós chamamos de bios, no grego, que é uma vida biológica. Daí vem biologia, biosfera, etc. E tal. Tá? Então são duas partes. Depois ele cria os animais. Animal tem matéria? Tem vida? Ele tem mente? Ele pensa? Ele pensa. Ok. Então, ele tem o que a gente chama de mente. Ele se mexe. Uma árvore se mexe? Claro que mexe. Você olhar... A árvore anda. A árvore tem vontades. A árvore tem memória. Emoção. O animal tem? O animal tem. A árvore não. A árvore não tem cérebro. Não tem. Ela não se comunica. Os animais se comunicam. Então, na sequência, Deus criou primeiro a matéria, depois a matéria mais vida. Depois a matéria mais vida, mais uma mente que tem vontade, emoção, memória, comunicação. O animal raciocina? Não. O animal não raciocina. Mas ele pensa? Pensa. Ele tem vontade. Depois ele cria o homem. Aí o homem tem matéria? Ele tem vida? Ele pensa. E o que ele tem mais do que os animais? Raciocínio, mas é na mesma mente. Tem que ter uma coisa mais, não um pedaço do que o animal tem melhor. A alma é a mente. Espírito, ok. Então vamos aprender já uma coisa aqui. Alma. É do grego a palavra psique, que é traduzida por mente. Alma não é espírito. Alma nada mais é do que a mente. Como vai sua alma? Eu estou com a alma cansada hoje. Mas nunca me fale alma penada, porque não tem. Tem espírito, que a gente poderia falar, eu tenho um espírito penado, vagando por algum lugar. Isso tem. São os demônios. Mas alma penada, tinha que sair da mente sua um troço assim, aí você ficava congelado, não pensava mais nada, porque a mente saiu e ela ficava penada por aí. Então não existe alma penada. O povão entende que alma e espírito é a mesma coisa. Na área teológico-filosófica, eles vão ser dicotomistas. Mas isso aí, biblicamente, não dá certo. Porque a Bíblia diz, em vários versículos, um deles é lá em Tessalonicenses, nós já falamos sobre isso antes, conservando vosso corpo, alma e espírito sem repreensão. Então, Olimpos. Então, alma é uma coisa, espírito é outra, o corpo é outra coisa. Você viu que Deus foi crescendo a coisa? Agora nós temos matéria, uma mente, um espírito. Nós temos quantas partes? 3. Matéria, mente, espírito. Aí você se salva. Ou você é salvo. Aí o que acontece? O Espírito Santo vem e
entra dentro de você. Aí você tem matéria, uma mente, alma, o seu espírito, 3, e o que mais? E o Espírito Santo. Nós temos 4 partes. Quem nunca nasceu de novo tem 3 partes. Quem tem 2 partes é a lagartixa. E quem tem uma parte é a pedra. A mesma diferença entre a pedra e a lagartixa, consegue perceber ou não? É a mesma diferença entre o porco e o ser humano. Consegue defender? E a mesma diferença entre o salvo e o perdido. Consegue perceber? É outra espécie. O próprio Jesus falou, vocês não são deste mundo. Porque o que nós somos não é a matéria. Uma pessoa pode viver sem o corpo? Ela pode existir sem o corpo? Não, coitada da minha avó. Minha avó morreu. E ela não existe mais? Vocês desistiram, minha avó? Minha avó existe. Ela tem corpo. Ela existe. Ok. É mais importante... Não, deixa que eu vou complicar demais aqui. Eu ia perguntar se era mais importante a gente ser ou a gente existir. Mas isso é outra coisa. Os demônios existem, mas eles não são. Porque só são aqueles que são com Deus. Mas isso é outro assunto. Isso é lá para Romanos. A gente chega nisso. Vamos voltar aqui. Vamos tentar fazer isso aqui hoje. Vamos lá. Então, minha avó existe. E por que ela não pode estar aqui? Mas ela existe. E se ela ficar sabendo que eu ia pregar hoje à noite e ela chega lá no céu e fala assim, olha, hoje tem lá uma pregação, eu quero ver meu neto. Aí abre a portinha lá, né? São Pedro abre a porta. É São Pedro? Aí ela sai e vem para cá. Por que ela não pode? Porque ela não tem corpo. E aqui nesta terra só pode ficar quem tem corpo. Sem corpo não pode ficar aqui. Lá no Éden, quando criaram o Éden e botaram Adão e Eva, etc. e tal, tinha um bicho lá que não tinha corpo. O nome dele é Satanás, o capiroto, né? Diabo. Vão falando o nome aqui. Ele queria vir para o Éden. Quando ele chegou na porta da terra, o porteiro, se é que existia, você não pode entrar, tu é um espírito. Não, eu quero lá que eu tenho que tentar a Eva. Então você tem que emprestar um corpo. Porque aqui não entra sem corpo. Então esse negócio de dizer que seu tio, que sua amiga, sua avó, que o cara que morreu apareceu lá num centro, num negócio de copo, e etc e tal. Eles não podem sair de onde eles estão. Nem do céu, nem do inferno. O diabo só continua aqui hoje porque tem gente que empresta os corpos para ele ficar. Mas vamos voltar lá. O que eu quero falar para vocês é que não consegue ficar aqui na terra sem corpo. Mas nós que estamos aqui em corpo, nós temos corpo, alma, espírito e o Espírito Santo. Nós temos 4 partes. A pessoa que nunca nasceu de novo tem corpo, alma e espírito. Nós temos corpo, alma, o nosso espírito e o Espírito Santo. A lagartixa tem corpo e a mente dela, que é a alma dela. Ou seja, um salvo e um perdido são tão diferentes um do outro, que nem o ser humano é diferente de uma minhoca. Eles têm o mesmo corpo, mas a parte interna, a que ela é completamente diferente. E quando Deus olha um perdido a gente diz porque ele já está destinado à morte, ele já nasceu morto. Esse perdido e o salvo são tão diferentes que Deus fala, como é que pode ter um casamento de um com o outro? Quem já se apaixonou por uma lagartixa? É mais ou menos isso. Um perdido cujo líder
espiritual do mundo inteiro é o diabo, e um salvo que tem o próprio Deus morando dentro dele. Agora imagina um beijo dos dois. Lá dentro está... E cá dentro está o Espírito Santo. Não dá certo! Pensa. Isso aí o quê? É a risada da Jéssica? É a Jéssica mesmo? Tem uma segunda Jéssica aqui, então, porque a Jéssica é igualzinho. Vamos lá. Primeiro, natureza humana. A natureza humana é, por natureza, como está dizendo aqui, pecadora. Se você for no livro de Romanos, e a gente vai nele, a gente vai estudar todo o livro de Romanos, diz assim, não há um justo, nem um sequer. O que significa? Todos nós somos farinha do mesmo saco. E essa farinha está podre, desde Adão. E Deus não pode fazer nada a respeito disso. Porque nós nascemos dos nossos pais e nós herdamos a natureza humana corrompida, morta. Então Deus tinha que fazer alguma coisa para nos salvar. Porque se fosse depender da gente se salvar, ou se fosse depender de Deus vir aqui e nos ajudar, no dia seguinte a gente já virava as costas. É natural a gente fugir de Deus. É natural a gente odiar as coisas do bem. Deus é tão bom que ele faz vir o sol sobre os que têm 4 partes e os que têm 3 partes. Ele faz vir a chuva, ele dá saúde, ele dá até da graça dele, coisas. Você já viu pessoas que odeiam a Deus e que fazem uma música linda? Ou que fazem uma arte? Ou que inventam uma vacina? O cara fala, Deus não existe. Aí vai lá no laboratório, espera, de repente ele vem com a cura de uma doença. Você acha que essa coisa boa veio dele? Ou essa coisa boa veio de algum demônio? Essa coisa boa veio de Deus, através de um indivíduo que nem crê em Deus. É o que a gente chama de graça comum. Então, continuando. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente tem, tudo que a gente é, tudo que a humanidade é, foge de Deus. Bem, e por que a gente está aqui? Porque um dia, na vida de cada um de nós, Deus nos buscou. Deus nos pescou, Ele nos atraiu, Ele nos trouxe, além de trazer, aí começa uma sequência de planos de amor que Deus utilizou para que hoje a gente pudesse ser 4 pedaços em vez de 3. Para que hoje o Espírito Santo pudesse estar vivendo na gente, mesmo a gente sendo pecador. Para que hoje Jesus pudesse apresentar a igreja para Deus santa, pura, imaculada, completamente limpa, enquanto que dentro da igreja nós nos conhecemos. E nós não estamos completamente limpos. Esse milagre se chama o plano de salvação. Deus fez esse plano. Então vamos lá. Primeiro, natureza humana. Ela é pecadora. Para que a gente saia desse lamaçal de pecado, para que a gente saia do domínio do pecado. E o que é pecado? No grego, hamartia. Significa, é isso aí mesmo. Alguém falou? Errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Deus fala, é aqui, você acerta lá. É aqui, você acerta aqui. Coloca tantas xícaras de açúcar no bolo, você coloca sal. Errar o alvo é fazer outra coisa, sem ser aquela que Deus quer que a gente faça. E a gente está debaixo desse domínio. A gente nasce nesse domínio. Você quer ver uma pessoa pecadora? Bem pecadora? Já conhece alguma criança de 2 anos? Estou brincando, não. Pega um papel e um lápis. Começa a anotar os pecados. Pega essa tal criancinha, coloca ela num grupo de outras de 2 anos também. Dá um brinquedo para cada uma. Aí faz uma maldadezinha. 10 crianças, dá 8 brinquedos. Você vai ver o pecado. É natural.
E você não pode ficar com raiva da criança falando ela é pecadora, porque você também é. E você faria a mesma coisa e fez a mesma coisa se não fez coisas piores. Então, entende que a natureza humana está acorrentada. Nós estamos vivendo debaixo desse domínio do pecado, que é errar o alvo. Errar o alvo é não fazer as coisas certas. Deus continua vivendo, existindo e entre nós. E Ele, então, dá uma ajuda aqui, dá uma ajuda lá, dá uma ajuda aqui. Você já viu alguma vez você tirar uma pessoa de uma situação ruim, você dá ajuda, daí 2 meses a pessoa está numa situação pior? Você vai lá, tira ela, não, eu faço a compra dessa vez, compra. Dá um pouco, está lá na mesma situação pior, é assim que é o ser humano. Não adianta Deus só vir aqui nos ajudar a sair de problemas. Se bem que as igrejas se amarram nisso, né? Chama Jesus, Ele vai resolver todos os seus problemas, é a sua cabeça. Se Jesus resolver a sua cabeça, a sua mente, aí você vai começar a resolver seus problemas. Porque você deixa de ser 3, passa a ser 4 partes. E essa última parte, ela vai estar dentro de você com a parte mais importante que você tem, que é o seu espírito, e ela vai trabalhar com essa última parte sua, que é o espírito, para transformar a parte do meio chamada mente, alma, e aí o seu corpo vai fazer coisas diferentes. Aí o pessoal vai falar, ele está tão diferente, ela está tão diferente, o que aconteceu? O que aconteceu? Que agora ela tem 4 partes. O que aconteceu? Nasceu de novo. Ou o que aconteceu? Se converteu. O que aconteceu? Agora é filha de Deus. O que aconteceu? Agora ela entende a palavra. O que aconteceu? Ela está acertando o alvo. Isso é a coisa mais difícil da gente fazer. Isso é o que Deus nos deixou para ficar aqui na terra. Para que a gente pudesse acertar o alvo e ser pessoas espirituais. 7:19. A gente precisa da libertação do domínio do pecado. A gente precisa, então, de uma nova natureza. Porque, caso contrário, Deus só vai ficar resolvendo nossos problemas e a gente continua com a mesma natureza. Vamos pensar um rapaz que é viciado em crack. Como que você resolve o problema dele? Dá crack para ele. O problema dele você resolveu. A natureza dele não. Ele vai virar seu escravo. Promete assim para ele, olha, você vai, vem, fica comigo. Fica aqui. Você vai ter crack de manhã, de tarde e de noite. Ele vai ficar craque nisso. Aonde você vai, ele vai com você. Porque você resolve os... Agora, para você resolver o problema do crack, o pecado, esse domínio, ele tem que mudar aqui. Aí ele vai ter uma nova natureza. E essa natureza vai rejeitar o crack. Não é nem mais ele, é essa natureza. Nós precisamos de uma nova natureza, nós precisamos de uma transformação da nossa mente. A gente precisa, depois de encontrar Jesus, conhecer a verdade, nascer de novo, a gente precisa crescer e aprender. Você, por acaso, conhece alguém que é cristão, que vai na igreja, que já está aí há 20, 30 anos, e que é uma criança espiritual? Ou seja, é pior do que quem está lá fora? Eu conheço gente que fala assim, olha, eu faço negócio com qualquer gente, menos com crente. Sabe por quê? O crente pede dinheiro emprestado, depois não paga, fala, não, mas Deus me perdoa. Senhor, perdoa isso aí que eu fiz. É difícil você encontrar hoje um crente que realmente viva o Evangelho. É para isso que a gente vai viver em 2016. Para entender do início ao fim o que é ser um cristão que vive o Evangelho. Em poder, em conhecimento, em frutos, em liberdade e com prazer, alegria, paz e lá vai. 60 e tantos frutos. Vamos lá. Nós temos vários conflitos quando a gente vai para isso. Quando a gente vai nesse caminho, a gente vai ter o conflito de ser ou fazer. Porque para ser um bom cristão, eu devo ser
ou eu devo fazer? Eu devo ser. Quando eu sou, naturalmente eu faço. Mas está assim de gente que faz e não é. E Jesus falou que eles vão chegar um dia para ele e vão falar, mas Pai, em seu nome nós expulsamos demônio, nós curamos enfermo, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. E Jesus vai falar, olha, eu nunca conheci vocês. Não é assim, eu conheci uma época que vocês andavam bem comigo, depois eu esqueci de vocês porque vocês foram embora. Não, não é nada disso. Jesus vai falar, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos. São inimigos da cruz de Cristo. São inimigos do céu. São inimigos de Jesus. E eles confundem aqueles que nascem na igreja. Porque são pessoas que estão dentro da igreja, fazendo um monte de coisa, mas não permitem Deus transformar a cabeça deles. Então, eles são artistas. Porque eles, na frente de todo mundo, têm um papel que eles têm que desenvolver, e eles fazem, e fazem um monte de coisa. E sabe a palavra artista no grego? Essa é ótima. Hipócritas. Hipócrita quer dizer artista. Jesus não estava xingando ninguém. Jesus estava falando para ele, vocês são os artistas. Olha a cara de cada um. Vocês aparecem aqui na minha frente, todo mundo representando um papel. Na medida em que a gente para de representar um papel e a gente se torna aquilo que a gente mostra, então o que a gente tem dentro é a mesma coisa que a gente tem fora. E quando o que está dentro e fora é a mesma coisa, nós somos íntegros. Integral. Você está se mostrando integralmente. Olhou para fora, viu o que está dentro. E não tem mais esse papel que a gente representa, né? Que a gente tem que tomar cuidado com a religiosidade ou reputação. Então, muita gente é religiosa porque se preocupa, o que pensam de mim? Ou a gente é pecador, 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 pecador e não consegue sair dali, então isso é escravidão. Ou a gente peca, peca, peca e não sente mais, isso é cauterização. Ou a gente até começa a dar fruto, mas o fruto não cresce. E aí é o que Jesus falou na parábola do semeador, que a árvore nasce, cresce, dá o fruto, mas o fruto fica embotado. Eu já vi muito isso em goiaba, não sei se vocês já viram. Vai na goiabeira, pega aquele frutinho duro, que não está nada, tem umas goiabas grandes, a outra murchou, enrola para dentro, fica duro ali, não tem nada, não tem semente, não multiplica. Então, o que Deus espera da gente é que a gente seja um solo pronto, em que ele planta a semente dele, que é a palavra dele, e essa semente cresça, vire uma árvore, tenha frutos, e os frutos fiquem maduros e se multipliquem. É isso que Deus espera de cada um da gente. Por isso ele falou assim, pelos seus dons os conhecereis. Pelos seus o quê? Pelos frutos. É pelos frutos que Deus nos conhece. É pelos frutos que a gente deve ser conhecido. E fruto não é só aquilo que aparece. O fruto é aquilo que a gente produz. Então, uma mangueira, antes de aparecer o fruto, ela... é o quê? Ela produz. Antes de aparecer o fruto da manga, a mangueira produz. E tem toda uma sequência. Tem as flores, tem aqueles que têm que vir de fora, que são as abelhas, os mosquitos, para polinizar as flores, né? Tem a raiz que vai puxar coisas da terra. E nesse complexo todo, acaba tendo uma frutinha pequenininha, essa fruta cresce, 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 alimentada, alimentada, até que ela fica madura, aí ela é colhida e depois ela se multiplica. É desse mesmo jeito que Deus planejou. Que a gente esteja plantado, e depois que tenha coisas de fora, como anjos, igreja, pastores, amigos, músicas, a palavra de Deus, tudo isso vai nos fazer crescer. Aí a gente pequenininho vai crescendo, 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 até que chega uma hora que a gente está pronto e Deus fala que bom. Agora você é espiritual, porque agora você está se multiplicando. Aí você pega aquele caroço, planta, nasce outro. Nasce outro, nasce outro. E você vê uma passagem que está lá em
em Cantares, que diz que eu vejo as ovelhas todas saírem limpas do lavadouro e não tem nenhuma delas sem cria de gêmeos. O que Deus quer é que a gente multiplique, que a gente cresça, que a gente expanda, que a gente possa ganhar o reino. E para isso Ele providencia para a gente tudo quanto é necessário. Eu estava falando domingo na igreja americana, no outro domingo, é que já ouviram falar da parábola dos talentos? O que ganhou mais ganhou quantos talentos? 5. Depois um outro ganhou 2. E o mais pobre ganhou o quê? 1 talento. O mais pobre ganhou 1 talento. 1 talento são 45 quilos de ouro. 45 quilos de ouro é mais do que $1 milhão. O mais pobre era milionário. Deus providencia tudo de uma maneira tão abundante que a gente nunca vai poder chegar para Deus e falar: eu não tive semente, eu não tive alguém para falar comigo, eu não tive oportunidade, eu não tive isso, não tive aquilo. Deus providencia, é função dele providenciar. A nossa função é nascer de novo e crescer, ser transformado, expandir e ir para o céu. Gente, é tão fácil, tão simples. Olha para uma criança, olha para a humanidade. Nasceu, faz o quê? Neném que nasce faz o quê? Chora, o que mais? Mama, o que mais? Xixi, o que mais? O quê? Tá bom? Não! Coitado do neném, vai ficar inchado, faz cocô. Ele faz xixi, faz cocô, ele chora, ele vomita, ele faz aquele leitinho quando ele mama muito, sabe, aquele queijinho, faz tudo aquilo ali. Gente, nada disso, numa pessoa de 30 anos, é bonito. Se você viu uma pessoa de 30 anos fazendo o que um bebê faz, criança de 5 anos, você leva alguém na casa, dá um pouco, entra aquele neto meu de 5 anos, passa assim, ó. Puf, bate a cabeça na parede, de propósito. Pessoa, ai! Aí ele dá cambalhota. Aí a pessoa, bonitinho, né? Faz isso com 30, 40 anos. Eu falei, interna esse cara. O que esse cara está fazendo 30 anos, batendo a cabeça na parede, dando cambalhota? É assim que espiritualmente a gente está fazendo. Passa 20, 30 anos de crescimento, a gente não cresce. E Paulo tem que falar, gente, eu tive que falar com vocês como crianças, porque vocês são carnais. Não crescem. É ruim para Deus, que é o Pai, ver filhos retardados, filhos que não crescem. Um anjo pergunta para o que ele tem? É problema de aprendizado. É isso. A gente aprende e não chega ao conhecimento da verdade. Está lá em Timóteo. É uma das obras da carne. Resistência ao aprendizado. Sabe por quê? Porque quando você aprende, você tem que mudar. E a gente não quer mudar. E você permanece do jeitinho que você estava quando se converteu. O que Deus quer é que você mude. 10 minutos, eu tenho que terminar aqui. Terminei o ponto 1, tem até ponto 8 aqui. Ok, conflito, desvio. O plano de Deus para o nascimento. Eu vou ler tudo aqui para ser rapidinho e chegar aqui na parte que importa. 1. Deus, e todo mundo entende que para você nascer de novo, você tem que ser exposto à palavra de Deus. A primeira coisa, expõe a palavra de Deus. Por isso que Jesus falou, ide o quê? Pregar o evangelho. Por quê? Porque a pessoa, para nascer de novo, tem que ser exposta ao evangelho. Não tem jeito de nascer de novo assim por sonho. Não tem jeito de nascer de novo porque tropeçou no anjo. Não dá. Tem que ser exposto ao evangelho. Pode até ter um sonho falando assim, vai lá, fala com um fulano de tal. Aí a pessoa vai lá, a pessoa senta com ela, aí vai expor o evangelho. É que nem Filipe e aquele eunuco que estava indo lá para Sabá. O que acontece com ele? Ele estava lendo a palavra, ele estava sendo exposto ao evangelho. Deus providenciou uma maneira para ele entender aquilo ali.
Então, expôs alguém ao Evangelho, você deu uma oportunidade para o primeiro passo. Porque agora a palavra de Deus é uma semente e ela não volta vazia. A palavra de Deus ela vai criar uma situação diferente. Pega um feijãozinho, você bota o feijãozinho ali na terra, joga água. Isso é a exposição da palavra. O feijãozinho é a semente, é a palavra de Deus. A terra é o coração. E a coisa ali então vai mexer, e essa pessoa pode se salvar. Primeira coisa para a pessoa mudar a cabeça, então, é o quê? Ser exposta ao Evangelho. Por isso é importante cada um de nós fazer isso. Segunda coisa, ter convencimento do Espírito. Não adianta tentar fazer uma pessoa mudar de ideia. Pregar o Evangelho não é convencer ninguém de nada. O pessoal fica numa discussão de tentar explicar e tentar convencer e tentar mostrar o erro da outra pessoa. Gente, a pior maneira, a gente muitas vezes foi no interior do Brasil fazer missões em áreas que não tinha nenhuma igreja evangélica. Você conhece o indivíduo, quando ele é criança espiritualmente, ele chega lá e começa a atacar a Maria. O que a Maria fez contra ele? Por que ele está com raiva de Maria? Gente, Maria foi mãe de Jesus. Eu não tenho que atacar a religião de alguém. Vai lá para o muçulmano e a primeira coisa que faz é atacar Alá. Gente, Alá é a palavra em árabe para Deus. A gente não tem que atacar a religião da pessoa. A gente tem lá para falar de quê? Da palavra de Jesus. Tem uma coisa que a gente chama em evangelismo, que são as pontes que Deus colocou lá. Se você já leu o livro O Fator de Melquisedeque, o Fator Melquisedeque, é isso. Deus colocou em cada cultura verdades, porque o diabo não fala a verdade. Então, se você chega dentro do budismo e você encontra aquela passagem que faz parte de um dos livros budistas, paga o mal com o bem. Quem inventou isso? Foi o diabo ou foi Deus? Como é que está num livro budista? Aí vai para os Vedas, hindus. Tem um versículo lá que eu gosto muito. Diz assim: foge do bajulador quando ele promete muito. E foge também quando ele promete pouco. Porque aceso o carvão te queima, e apagado o carvão te suja. Gente, que sabedoria! Isso é de Deus, Deus colocou ali, porque em vez de eu chegar lá com o hindu e falar, vamos falar de Shiva, ou vamos falar daquele elefante, tu já viu algum elefante falar? Eu não tenho que atacar o elefante lá de 10 braços e de Shiva com tudo aquele negócio. Gente, vamos falar do bajulador. E assim os missionários têm ganhado muitos para Jesus, muitas culturas. Por quê? Porque Deus colocou ali dentro cabeça de ponte em que eu posso fincar na verdade que ele já crê, e que eu também, e eu agora vou crescer em cima daquela verdade e criar uma situação que aquela pessoa vai falar, uau, eu nunca tinha pensado. O católico, gente, ele crê em Deus. Crê que Maria deu à luz sendo ela virgem. Crê que Jesus é o Filho de Deus. Crê no Espírito Santo. Crê que Jesus ressuscitou. Crê que Jesus mora no céu. Crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Gente, tanta coisa boa para a gente falar. E a gente vai falar logo contra situações em que a pessoa vai ficar com raiva de você. Então vamos tentar ganhar as pessoas e não ganhar a discussão, ok? Não ganhe a discussão, ganhe as pessoas. Continuando, 5 minutos. Então a gente tem que ser convencido pelo Espírito Santo. Essas pessoas não podem endurecer o coração, está escrito na Bíblia. Quando ouvir a palavra de Deus, não endureça o seu coração. Então, ora para que elas não endureçam o coração. Elas vão ter que se arrepender e ter fé. Aí elas vão ter que ser discipuladas. Elas vão ter que ser humildes e ter confiança. Elas vão ter que ter sede da verdade. Elas vão entrar naquilo que nós chamamos de primeiro amor. E elas vão começar a ter um crescimento. Deus te aceita com a personalidade que você tiver. Uns são assim, afoitos, outros são quietinhos, uns são pessimistas,
outros são otimistas, outros chegam no meio de um grupo assim, e logo vira o cara do centro lá. Eu tenho um cunhado assim, não, tenho um genro assim. Deus aceita eles todos. De novo. Não fui. Deus aceita todos. Porque isso é personalidade. E Deus tem um lugar para cada um. Os discípulos eram diferentes. Abraão, Moisés. Moisés era pessimista. Abraão era quietão, fleumático. Pedro era todo sanguíneo, já arranca, corta a orelha do outro. Paulo já era mais pensador. Todos Deus usou e usou bem. Agora, o caráter, Deus rejeita. Ele fala, você vem como você estiver. Agora você vem para eu te mudar. Porque o caráter é aquilo que nós somos. E o que nós somos, Deus não quer. Porque nós somos perdidos. Nós somos pecadores. Nós somos fugitivos dele. E isso Deus não quer. Então, quando a gente vai a Deus, a gente tem que ir com o coração aberto, puro, tranquilo, cheio de alegria, porque agora a gente não é mais 3 pedaços, nós somos 4, e nos colocar como um barro mole na mão dele, confiando no oleiro, falando, ele vai fazer de mim a melhor coisa. Agora, isso é difícil, isso demora. A gente tem que ter paciência e deixar ir. Paciência e deixar ir. Deus aceita você, a sua maneira de ser, mas não aceita o que você é. E aí ele vai começar a mudar. E isso agora vai levar a vida inteira. Quando chega lá no final, uns mudaram, outros não. É nadar, nadar, nadar e... Ok, o pessoal que é de Minas Gerais, que não tem praia, o pessoal que é de Mato Grosso, que não tem praia, de Goiás, Tocantins, não sabe. Mas vamos lá. O pessoal que é da praia, tem esse ditado, é nadar, nadar e... morrer na praia. Então para que a gente vai passar a vida inteira dentro de uma igreja se a gente não vai conseguir chegar no céu? Para que a gente vai abandonar esse mundão de pecado tão bom e o povo lá, todo mundo peca. E eu, não vou pecar para ir para o inferno. Vou santo para o inferno? Não, vou religioso para o inferno. Então, já que eu vim para Deus, o mínimo que eu tenho que saber é o que eu devo fazer. O mínimo é conhecer a palavra. Quantas pessoas nunca leram a Bíblia inteira? Não levanta a mão. Por favor. Quantas pessoas não leem a Bíblia todo dia? Quantas pessoas não leem a Bíblia nem uma vez por mês? Gente, na hora que você pergunta isso para o corpo de Cristo, é horrível. Porque a gente diz que gosta de Deus, que ama Deus. Tudo que Ele manda a gente fazer, a gente diz que like. Confio, como que é no Brasil? Curte. Mas não faz. Vamos lá. Deus não aceita nosso caráter. Ele, para isso, então, começa a mudar a gente. E Ele começa a mudar dando dons e frutos. Frutos são as partes boas do caráter de Jesus. São as coisas que Jesus era quando estava na terra somente do jeito que a gente está agora, sem estar em corpo glorificado, ainda em corpo mortal. Jesus tinha as partes boas do caráter que Deus quer transferir para a gente. Deus quer olhar para a gente de tal maneira que tudo de bom que Jesus tinha, a gente tenha também. O próprio Jesus falou, olha, vocês vão fazer até coisas maiores do que eu. Eu fico pensando, às vezes, numa viagem missionária que eu faço, se eu conseguisse passar 2 dias com Paulo aqui, apóstolo Paulo, Paulo ia ficar incrivelmente assim assombrado. Falar, mas gente, mas isso é bom demais. O que a gente tem de possibilidades dentro do reino é muita coisa. E a gente não usa. Porque a gente está preocupado com o que tem de fora do vaso, a cor do vaso, a roupa do vaso, a unha do vaso, os olhos do vaso, os músculos do vaso, e não se preocupa com o que tem dentro do vaso.
que é aquilo que Jesus falou, acumula para você coisa que vai ficar lá. Aí o vaso quebra aqui e a gente vai vazio para lá. Esse ano nós vamos falar sobre frutos do Espírito. 42, mais 3 minutos eu termino. Frutos do Espírito é diferente de dons. Quase ninguém fala de frutos do Espírito. Porque frutos do Espírito você tem que mudar a sua mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional. Significa que você está raciocinando, você está escolhendo, você está entendendo. Não é... Não, nada de emoções. Eu não tenho nada contra emoções. Vocês que têm emoção, muito bom para vocês. Eu não tenho nada contra elas. Volta e meia eu também me emociono. Mentira. Mas vamos lá. Voltando à questão de frutos. Então, Deus nos dá frutos. Esses frutos têm que nascer aqui dentro. Para nascer, eu tenho que concordar. Isso é racional. Na medida em que esses frutos vêm, a minha mente começa a mudar. Se ela começa a mudar, eu começo a pensar diferente. E eu começo a produzir resultados diferentes. Isso é fruto do Espírito. Quando você quer estudar Deus, você estuda o quê? Dele. Vamos lá. Os teólogos aí. O caráter. Ok. O que tem no caráter de Deus? Na verdade, o que mostra o caráter de Deus? Os seus atributos. Os seus atributos. Então, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é justo, Deus é fiel, é eterno, Deus é amor. Todos esses atributos mostram quem Deus é. A junção desses atributos mostram o de Deus. Então, eu vou estudar o caráter de Deus, que é estudar os seus atributos. Se os atributos de Deus se manifestam todos na mesma hora, no mesmo lugar, como que é o nome disso? E conversava Moisés com o Senhor. Como homem, conversava com seu amigo cara a cara. Moisés se empolgou e falou, Senhor, me mostra a tua glória. Deus falou, dá não. Mas, vou fazer o seguinte, você vai me ver pelas costas, eu vou te botar numa caverna e ainda vou te tampar. Ok? Se você entende o hebraico, tampar, cobrir, é o contrário de descobrir. A palavra descobrir é a palavra revelar. Em outras palavras, Deus estava falando, olha, eu vou te revelar um pouquinho do que você está chamando a minha glória. Porque se a gente vir Deus num lugar, numa hora, com a glória dele, a gente morre. A gente só pode ver alguma coisa, não pode ver tudo. A glória de Deus é a manifestação. Vamos repetir isso para lembrar. Manifestação, fala, manifestação de todos os atributos no mesmo lugar, numa mesma hora. Gente, vai aparecer todo o poder dele, toda a eternidade, toda a santidade, toda a ira, toda a justiça, toda a misericórdia, toda a graça, tudo junto, no mesmo lugar, na mesma hora, a gente, pum! Aí, Daniel viu um pedacinho disso e caiu no chão, desacordado, o rosto desfigurou, mudou de cor, porque ele foi exposto a Deus na sua glória. Se você quer estudar Deus, você estuda os atributos de Deus formam o caráter de Deus. E se eles se manifestarem, isso mostra a glória. Se você quer estudar o homem, vamos ver o que em Deus é atributo, o que é na gente? Misericórdia é um atributo de Deus. No homem, misericórdia é um fruto. Amor é um atributo de Deus. No homem, isso é fruto. Justiça é um atributo de Deus. No homem, justiça é fruto. Bondade é um atributo de Deus. No homem, ele é fruto. Logicamente, um homem não tem frutos como onipotência, onipresença, onisciência, porque ele não é Deus. Mas muita coisa do caráter moral de Deus, que é chamado atributo, quando chega no homem, o nome é fruto. Então, se eu quero estudar um fruto, eu vou estar estudando parte do caráter do homem. Assim como eu estudo o atributo, estudo parte do caráter de Deus. E Jesus falou, você quer conhecer a Deus? Saiba quem ele é
Estuda os atributos. Quer conhecer o homem? Estuda o caráter do homem. E o caráter do homem é manifestado pelos seus frutos. Na medida em que você estuda o fruto, Jesus fala, pelos seus a pessoa é o que é o caráter. Aí Deus manifesta todos os seus atributos, numa mesma hora você vê aí o homem manifesta todos os frutos, numa mesma hora você vê você vê a espiritualidade dele. A espiritualidade dele é isso. A espiritualidade dele não é ele ir lá de meia-noite e orar. Ora 15 minutos, chora, treme na presença de Deus, entra debaixo da cadeira, levanta de lá, volta para a cama e dá um chute na mulher. Chega para lá que está aqui. Entendeu? A espiritualidade tem que se mostrar dentro dos frutos. E são 60 frutos. A gente termina aqui. Nós vamos começar a estudar cada um desses frutos. Como que você vai querer ter a espiritualidade se você não sabe nem quais os componentes dela? Se você nem sabe o que quer dizer certas partes? Ou você é daquele que monta um aparelho que compra sem ler as instruções? E você não sabe o que quer dizer? Pega agora a chave ali. A gente quer fazer o nosso caráter. E a gente quer um caráter transformado, cheio de frutos do Espírito, porque queremos ser espirituais, mas a gente não sabe o que é chave ali. Vai lá, busca uma frigideira. Eu falei chave ali, aí volta com sabonete. Não, chave ali é chave ali. Então, longanimidade é... O quê? Ok. Emulação é... a gente não sabe o que é chave alho. Vamos continuar? Sentiu? 170 ferramentas do mal, com nomes, descrições, presença em nossas vidas, 60 e tantas ferramentas do bem, ativas em nossas vidas, e a gente não sabe o que é. Nós vamos estudar. Nós vamos saber cada uma delas. E nós vamos descobrir que nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nossa luta não é nem contra o pecado. Nossa luta é para saber o nome das nossas ferramentas. Porque no dia que a verdade, fruto do Espírito, parte do nosso caráter, o dia que a verdade abrir a porta dentro da sua mente e falar, a partir de agora eu mando aqui, ela acaba com a mentira, com a falsidade, com a traição, com a deslealdade, com a infidelidade, uma ferramenta dessa. Fruto do Espírito. Porque não tem jeito de verdade e deslealdade andar junto. Uma ganha da outra. Uma é luz, outra é treva. Se você pega então a luz e aperta na treva, quem ganha? Então a gente não tem que lutar contra o pecado. A gente tem que descobrir como ligar as luzes que nós já temos. Não pede para Deus, não, Ele já te deu. Está aí, na sua casa. Aquele mundo de ferramenta. Aí o pessoal passa, o que é isso? Sei não, as coisas que tem aí desde que eu me salvei estão aí. Não é para isso. Amém? Pastor, chega.